Olá, gente. Vou fazer aqui um áudio para vocês, fazendo aí uma reflexão geral aí nesses últimos posts que eu postei. Bom, vamos lá, gente. De quem é a culpa do mal? Olha a questão de US$ 1 milhão. De quem é a culpa do mal? Por que que o mal existe? Aí umas pessoas vão dizer, não, o mal existe por causa da genética, da semente, do maligno. Será que é isso mesmo, gente? Será que falar isso a gente não está transferindo a culpa para o diabo? No contexto geral das escrituras, é isso que a palavra ensina? Ou será que a gente deve ter por verdade absoluta aquilo que a gente interpreta de uma única partezinha da palavra? Como é que a gente deve entender a palavra? Pelo contexto geral, pelo que tudo que está na palavra fala, ou por uns pedacinhos, como se tivesse descoberto assim a revelação. Olha, só nessa parte aqui eu interpretei e descobri que toda a culpa do mal é por causa que tem a semente do diabo em algumas pessoas. Será que é assim? Será que a palavra, as escrituras, elas estão falando sempre em pecado? Ou será que ou será que a escritura toda fala assim, não, porque a culpa é do diabo? Aí os profetas vêm, vocês aí têm a semente do diabo. Será que os profetas falaram isso para exortar, né, aqueles israelitas maus do passado? Será que foi assim? Ou será que eles exortavam e reprovavam o pecado, a conduta ímpia que está arraigada no coração do ser humano? O que será que aconteceu, hein? Qual será a mensagem da Bíblia inteira, tanto do Antigo Testemunho quanto do Novo? Qual que é a mensagem, gente? Será que a gente tem que focar em uma partezinha? Ou será que a gente tem que focar no contexto inteiro do testemunho? O que é que o Criador quer nos ensinar? Não é, gente? Vamos refletir nessas coisas pra gente não tá terceirizando culpa, gente. Onde foi que o ser humano terceirizou a culpa pela primeira vez? Quando cair em pecado. Cair em pecado, e aí o que aconteceu? Foi Eva, e Eva foi o diabo. Então, botar a culpa no diabo, inclinação de pecado. Botar a culpa no outro, inclinação de pecado. Todos nós pecamos. Pecamos conscientemente, pecamos movidos por uma inclinação perversa, pecamos pela ignorância, e o pecado da ignorância também será cobrado. Porque pelo testemunho do tabernáculo, a gente vê que o pecado por ignorância, o pai, ele tá vendo isso também. Por isso que, né, naquelas leis que tinha de expiação, também tinham instruções para expiar pecados cometidos na ignorância. Então, por isso que a gente tem que ser humilde. Será que a gente não peca por ignorância? Nunca. Então, a gente tem que olhar nessa direção aí, porque o Pai vai nos julgar por isso. E se a gente estiver condenando outros, trazendo sofrimento na terra, não sendo, né, assim, uma exortação pela palavra, porque instrução bíblica, gente, eu até comentei aí ontem, né, nos comentários aí de uma enquete, né? Instrução bíblica é para quem nasceu de novo. Instrução bíblica é para quem tem um novo coração. Instrução bíblica não é para quem está morto em pecados e delitos. Por quê? Porque a gente já sabe, a palavra já mostrou que quem está morto não obedece. Quem está morto pode obedecer pela força do próprio braço, né? Mas não vai obedecer de coração. A consciência ainda vai estar maligna. A pessoa não vai desobedecer muitas vezes por medo do castigo, por medo de ir para o inferno, mas a consciência já está desobedecendo, entendeu? Essa é a questão. A Bíblia já deu testemunho, a gente tem que olhar para a Torá, a gente tem que olhar para a Antiga Aliança para entender essas coisas,
para poder entender o sacrifício do Messias, a direção que a gente tem. É assim, gente, que o testemunho nos ensina. É assim que a Escritura nos ensina. É assim que a sabedoria nos ensina. Não é? O que é a sabedoria? Até fiz o post aí. É pegar o conhecimento, né, e saber aplicá-lo. É ver o exemplo dos outros, no nosso caso, né, o exemplo dos antigos, né, para nos aperfeiçoar e nós aprendermos para onde, em que caminho nós vamos seguir. Não é, gente? Então, Paulo, né, também ensina assim, e os discípulos nas suas cartas ensinam assim, eles estão sempre usando como exemplo o comportamento das pessoas no passado, né, para dar testemunho no presente, né, no caso lá deles, no tempo deles. Então eles falam, olha, não sejam como aqueles antigos, não sejam como os israelitas antigos, que murmuravam, que erravam, que eram idólatras, que faziam um monte de coisa errada. Porque nem todos eles eram salvos. Apesar de eles terem sido chamados, nem todos eles eram salvos. Só um remanescente que foi salvo. Então, gente, vamos olhar nessa direção, sabe? Pra gente aprender sabedoria nas Escrituras. E não ficar terceirizando culpa e não olhar para dentro de nós. E olhar para dentro de nós é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque ninguém quer enxergar o mal que tem dentro de si. Ninguém quer. Quem que quer reconhecer, eita, eu erro mesmo, eu faço mal. Quem? Ninguém. É difícil reconhecer isso. Não é? Então é mais fácil falar do outro. Não, eu fiz isso porque o outro me levou a fazer isso. Eu fiz aquilo porque foi o outro que me fez fazer isso daí. Será que é assim que o Pai quer que a gente proceda, gente? E aí, né, voltando aqui nesse texto que eu postei junto com esse documentário, que é bem interessante, que esse documentário mostra bem, né, a questão do abismo que chama outro abismo. A maldade dá frutos de maldade. E assim caminha a humanidade, porque a gente já tem a inclinação para o mal. Então, quando a gente recebe o mal, nossa tendência é fazer mais mal. Como uma forma de punir com o mal quem fez o mal pra gente. Olha só o ciclo de lama que a sociedade vive, não é, gente? E aí tem alguns versos aqui, ó. E viu Yahweh que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Aí, né, vamos voltar aí para Caim. Caim já manifestou a maldade no coração dele. Foi o primeiro, né, que manifestou aquela maldade. O que o Criador falou para ele? O Criador chegou a exortar. Mas ele ouviu? Não. Essa é a inclinação de uma pessoa que está dura de coração. O Criador está nos ensinando pela palavra para a gente observar as atitudes, o comportamento de quem está duro de coração. Então, o que aconteceu? O Criador se agradou de Abel e não se agradou dele. Simples. Fez maldade? Não. Mas ele não aceitou isso. Ele teve aquilo como uma afronta, Caim, né? Caim teve aquilo como uma afronta. Já brotou a maldade. Fechou a cara. E o Criador percebeu, foi lá exortá-lo. Por que descaiu o seu semblante? Se fizeres o bem, não é certo que serás aceito. Se você ficar de boa, se você proceder bem, ficar na sua, não é certo que dará tudo certo, não será aceito. Mas, se procederes mal, o pecado bate à tua porta, está batendo na sua porta, cabe a ti dominá-lo. Essas más inclinações do coração, elas são ali um tipo de premissa, né, do pecado. Se a pessoa que não consegue dominar, né, as suas más inclinações, ela está a um passo de pecar, de cometer algum tipo de pecado. Não é? Então é isso que o Pai está ensinando, gente, a dominar o mal que há em nós mesmos. Se a gente está pagando ofensa com ofensa, será que a gente está dominando o mal que há dentro de nós? Ou será que a gente está conseguindo nos dominar
para que o mal não dê mais frutos pela nossa mão. A gente está quebrando o ciclo do mal, a gente está dominando a maldade que há dentro da gente. Será que qual que é o correto a se fazer? O que a palavra ensina que nós devemos fazer? Não é? E aqui, ó, continua o texto, ó, porque todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória do Criador. Veja que os israelitas pecaram. Os israelitas, gente, não é modelo de conduta pra gente. Os israelitas é testemunho para nós. Por quê? Porque a maioria se perdeu. A maioria era idólatra. A maioria era maldoso no coração. É só ler o testemunho dos profetas. Os profetas eram levantados pelo Criador para ir lá exortar. E o que o povo fazia? Matava os profetas, porque não queria ouvir aquelas palavras, não queriam ser exortados, não é? Aí com o Messias, ele veio resgatar as pessoas que estavam perdidas, dando assim uma oportunidade, né, para que as pessoas pudessem verdadeiramente observar os mandamentos com o coração, com a consciência, não apenas por medo do castigo. Encerrando, assim, quebrando o ciclo da maldade. Porque todos são maus, todos. Se a gente está reclamando de alguém, falando que alguém é mau, que não sei o que, a gente já está sendo mau. Percebe? A gente já está sendo mau. Portanto, como por homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos. Por isso todos pecaram. É a inclinação do mal. As pessoas estavam, né, como a gente leu ali naquele versículo de Gênesis 6:5, o mal estava se multiplicando, né? Aí algumas pessoas falam, não, é por causa da semente do diabo. Não, gente, é a maldade do coração do homem que entrou. E aí o Criador destruiu a terra mandou o dilúvio. E aí, por que Canaã foi amaldiçoado? Por que Canaã foi amaldiçoado? Porque o pai dele viu Noé ali numa situação constrangedora e foi falar para os irmãos, foi fofocar, foi zombar, foi lá falar sabe o que mais. Essa atitude mostrou a inclinação má do coração, por isso que foi tão pesado, por isso que Noé amaldiçoou o filho. Por quê? Porque ele viu que o mundo tinha sido destruído por conta dessa inclinação má. E quando ele viu essa mesma inclinação no filho dele, ele amaldiçoou o filho dele, né? Até para que depois na frente também, né, as profecias também pudessem ser cumpridas, né? Porque aí o Criador chamou o povo, né? E esse povo foi lá, né, para tirar o povo maligno que estava vivendo naquela terra, não é? Então, gente, independente desses casos que a gente tem, né, aí dessa interpretação que a gente tem, né, dos néfilis com o ser humano, independente, a gente tem que focar na mensagem geral do evangelho, que é pecado, e todos nós temos pecado, tá aí na palavra, não vamos negar isso. Não podemos negar essas verdades que está na palavra toda. A Bíblia inteira fala sobre pecado e que todos pecaram. Não podemos ignorar isso. Não é? Então, ó, aqui ainda termina o seguinte. Tá, eu concluí, né, a parte de Cã, né, que Cã fez aquilo, mostrou a inclinação maligna e aí, né, deu no que deu. E aí aqui no final, ó, Matitiarro 24:37, o Messias disse, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Então, como eram os dias de Noé, inclinação ao pecado, né, as coisas aí terríveis, né, igual a gente tem aí também a mensagem lá de Timóteo, né, em Timóteo, falando que os homens, eles se tornariam mais maus, insensatos, arrogantes, sem afeto natural, egoístas, amantes de si mesmo, né? Aquelas características todas aí que a gente vê nitidamente, né, nos nossos dias. Então,
É isso, gente, ó. A única cura do mal qual é? Qual é? É tentar dar instrução bíblica para mortos? Ou será que isso daí só vai ajudar a aumentar mais as disputas e rivalidades? Qual é a única cura para a maldade que a gente vê aí prosperando? Arrependimento e fé no Messias. Arrependimento, se arrepender dos próprios pecados. Crede no Evangelho é aceitar a instrução. Aí sim está na ordem correta. Instrução só pode ser dada para quem recebeu um novo coração, odres novos, dispostos a obedecer. Obediência sem novo coração resulta em quê? Em fariseus. Resulta nos antigos israelitas que tinham a Torá, sabiam a palavra de có, ensinavam os filhos na palavra e o que acontecia? Matavam os profetas. Eram filhos dos que matavam os profetas, perseguiam o Messias. Paulo foi criado, educado aos pés de Gamaliel, um fariseu famoso, virou assassino. Então, assim, a questão não é só ter a instrução da palavra, mas ter a instrução da palavra em um novo coração. Virtudes exteriores podem ocultar um coração perverso. Por fora a pessoa pode parecer, mas por dentro esconde um coração perverso. Por isso, gente, que as instruções bíblicas, elas devem dar para quem tem um coração novo. Não adianta disputa, não adianta obrigar, não adianta querer impor a obediência bíblica a todos. Só vai causar mais discórdia. Nós devemos dar bom testemunho para os de dentro e para os que estão de fora. E a única esperança é arrependei-vos e credes no Evangelho. Aí, pela mensagem do Evangelho, né, por causa da mensagem do Evangelho, é que as pessoas são resgatadas. Não somos nós que resgatamos pessoas. É o poder do Criador. Nós apenas damos a mensagem. E o Criador abre os ouvidos àqueles a quem Ele quer abrir. É assim. Não é pela força do nosso braço, é pelo poder do Criador. Não é por palavras de sabedoria humana, é pelo poder do Altíssimo. Então, gente, para trabalhar no reino, nós precisamos o quê? Pregar o Evangelho. Arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Essa é a única mensagem que tira pecadores da lama e faz eles caminhar no caminho correto. Tá certo, gente? Bom, é isso, mas espero aí que essa mensagem possa entrar no coração de vocês para que a gente possa estar no caminho certo, buscando a unidade do Espírito em um só corpo, para a glória do Criador. Tá bom? Um abração aí e até a próxima.